Todos os crentes que têm fé em Jesus já têm o dom da fé? Se não, o que seria o dom da fé? Por que é que aqueles que recebem os dons de curar não vão nos hospitais orar por aqueles que estão enfermos, a fim de que todos sejam curados? Peraí, qual é a diferença entre operação de maravilhas e dom de fé, ou dom de curar? Tem alguma diferença? Lógico que tem. Quando examinamos esse assunto, muitas dúvidas surgem e eu espero nesta pré-aula responder todas elas. Vamos lá? Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e é com muita alegria que estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um abraço ao pastor Rafael Cajá e a todos os irmãos que fazem parte da EBD+. Eu fiquei maravilhado quando conheci esse trabalho que é desenvolvido no WhatsApp, no Facebook e também no Telegram. Deus abençoe todos os irmãos que estão empenhados em promover a Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem, baixem esse material porque é de graça, não custa nada não, é um presente nosso para vocês. Junto ao link para se adquirir o subsídio da lição, deixaremos também o link do curso Pregador e a Pregação. Mas o que é isso, irmão Murilo? É uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos, tanto no Brasil como fora do Brasil, no Ministério da Pregação. Se você não sabe como elaborar um sermão, como organizar as ideias, quais são as regras de hermenêutica e de exegese, eu lhe convido a conhecer esse curso. Dê um pause aí, pause o vídeo, veja quem são os professores, olhe o valor do curso e eu tenho certeza que antes de você voltar para esse vídeo, você será mais um aluno do curso Pregador e a Pregação. Sem enrolação, vamos à nossa pré-aula de hoje, lição de número 4, que será ministrada no dia 25 de abril de 2021, e o assunto da lição é dons de poder. Desde a semana passada, estamos estudando os dons que se encontram ali em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 ao versículo de número 11. São os dons operados pelo Espírito Santo. E o texto diz no versículo 11 que ele reparte a cada um individualmente como quer. Então é ele quem concede esses dons. Não são dons que eu posso aprender, que eu posso adquirir com esforço, mas são dons concedidos pelo Espírito Santo para usá-los, para serem usados. A sua operação, a sua finalidade visam a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E percebam, para fins pedagógicos, esses 9 dons que compõem ali aquela lista, eles foram divididos em grupos de 3. Na semana passada, estudamos sobre os dons de revelação, que são os dons de saber sobrenaturalmente, o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria e o dom de discernir os espíritos. Hoje, estudaremos os dons de poder, que são os dons de agir sobrenaturalmente. Que dons são esses? O dom da fé, atenção, os dons de curar, plural, e temos também o dom de operação de maravilhas. Na próxima semana, analisaremos os dons de elocução, que são os dons de falar sobrenaturalmente. E dentro dessa lista, dessa divisão pedagógica, estão os dons de variedade de línguas, os dons de interpretação de línguas e o dom de profecia. Olhemos para o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, ou melhor dizendo, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 5. Trouxe algumas versões para fazermos uma comparação. Li aqui na versão corrigida e agora vou ler na versão NVT. Atenção, porque quando fazemos essa comparação, novas ideias surgem e passamos a compreender mais profundamente o nosso texto de ouro, que é o texto áureo. Paulo diz: minha mensagem e minha pregação foram simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito,
agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Temos aqui também uma paráfrase que é a Bíblia Viva, e o texto foi parafraseado desta maravilhosa maneira. E a minha pregação foi muito simples, não com abundância de oratória e sabedoria humana. A igreja que estava em Corinto era uma igreja que prezava pela erudição, que prezava pela filosofia, afinal de lá surgiram os grandes pensadores. E Paulo está dizendo, olha, não foi baseado em oratória, não que ele desprezasse a oratória ou a erudição, mas ele disse, a minha palavra não teve fundamento nisso, né? Nem em oratória, nem em sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito Santo estava em minhas palavras. Aquilo que a oratória não pode fazer, a palavra lançada, falada no poder do Espírito Santo pode. Aquilo que a sabedoria, que a inteligência humana não pode alcançar, a palavra falada na autoridade, no poder do Espírito alcança. Glória a Deus, é isso que Paulo estava dizendo aos Coríntios. Ele prossegue aqui, provando a todos quanto as ouviram, que a mensagem vinha de Deus. Minha mensagem não vem daquilo que busquei conhecer, não vem dos livros de filosofia que li, não. A minha mensagem vem direto de Deus. Ele diz a finalidade aqui. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem uma fé firmemente baseada em Deus, não em Platão, não em Sócrates, não em Aristóteles. E ele conclui dizendo o seguinte, e não em grandes ideias de algum homem. Porque por mais que a ideia ela seja perfeita, por mais que a ideia seja bem construída, esta ideia não tem a firme fundamentação da palavra de Deus no que tange a autoridade, a confiabilidade, a inerrância. Bendito seja o nome de Jesus. Então, esse é o nosso texto de ouro. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Perceba, é uma capacitação especial, é algo extraordinário, algo que foge do comum, né? Não é uma coisa corriqueira, é uma ação especial cuja sua operacionalidade acontece em momentos específicos, conforme o poder e a vontade do Espírito Santo. Olhando para a nossa lição, nós temos 3 pontos, que são o dom da fé, os dons de curar, glória a Deus, e também o dom de operação de maravilha. E eu peço a você que, caso não tenha baixado o subsídio, que pegue caneta, que pegue papel, preste atenção nas definições, nas conceituações e veja os exemplos bíblicos que estarei citando aqui para os amados irmãos. Principalmente no dom de fé, dom da fé. O que seria o dom da fé? Alguém disse certa vez que fé é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande. Olhe, o termo fé aparece pelo menos no Novo Testamento, segundo algumas concordâncias, 244 vezes. Então são muitas ocorrências. E todas as vezes que o termo fé aparece, ele tem variados significados, podendo ser compreendido nos seus aspectos objetivos e subjetivos. Veja alguns exemplos aqui agora do uso ou do sentido da palavra fé. Quando a palavra fé aparece em um Novo Testamento, ela aparece às vezes para designar uma experiência particular, uma experiência coletiva. Às vezes aparece para designar também, para exemplificar uma crença, a palavra da fé. É uma crença, um conjunto de doutrinas, uma virtude, uma atitude, a atitude de fé. O que é uma atitude de fé? Agir com fé. Aparece para designar uma atitude, uma confiança. Aparece também como instrumento de salvação. Por meio da fé, o homem ele é salvo. A fé é um instrumento que se apropria da salvação oferecida por Cristo Jesus. A fé aparece como razão, como ato de justiça, e creu, por exemplo de Abraão, e ele creu, isso foi lhe imputado
como justiça, como a fé também aparece como um modo de vida cristã, como fruto do Espírito e dentre outros aspectos, inclusive como o dom do Espírito Santo, que é aquilo que vamos analisar aqui no tópico de número 1. O escritor aos Hebreus, ele abre um imenso caminho para a reflexão do significado que a palavra fé ela carrega consigo. Veja, de todas as definições que eu poderia trazer, a definição bíblica do autor, do escritor aos Hebreus, ela é a mais completa, a mais bonita, ela é uma definição inspirada. Ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. Fé não é saltar no escuro sem saber o que vai acontecer. Não, fé é firme fundamento. Dê um passo de fé. Eu vou dar um passo sem saber o que vai acontecer. Eu vou me jogar no escuro. Não. Fé é um firme fundamento. Que coisa linda, né? E ele prossegue dizendo o seguinte: é a prova das coisas que não se veem. A fé se constitui em uma prova cabal das coisas que não se veem. Ainda não aconteceu, mas a minha fé me faz ver como se já tivesse acontecido. A minha fé me prova que aquilo que está no futuro, que eu ainda não consigo alcançar, que ainda não ocorreu, já aconteceu. Isso é fé, é prova das coisas que ainda não se veem. E falando sobre o dom da fé, e específico agora sobre o dom da fé, o dom espiritual da fé, mencionado em Coríntios, capítulo de número 12, David Lean, um dos colaboradores da teologia sistemática organizada por Stanley Orton, ele diz o seguinte: oração fervorosa, alegria extraordinária e coragem incomum acompanham o dom da fé. Você consegue perceber os contornos, as nuances quando falamos sobre dom da fé? Mas o que seria o dom da fé? Como saber que o dom da fé está se manifestando? Oração fervorosa. Não só isso, mas alegria extraordinária. Não somente isso, aleluia, mas também, ele diz aqui, uma atitude corajosa, uma coragem fora do comum. É o que coloca aqui o David Lean. João Crisóstomo, um dos maiores pregadores da igreja do primeiro século, ali dos primeiros séculos, ele se expressa o seguinte acerca do dom da fé: não se trata da fé que olha para dogmas. Não é aquela fé que se olha para o conjunto de doutrinas e crê nesse conjunto de doutrinas como a verdade revelada de Deus e vive segundo essa verdade. Não é esse tipo de fé. Prossegue Crisóstomo dizendo o seguinte: mas a fé de milagres, daquela que Cristo diz: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo de número 19. E Crisóstomo prossegue e diz: é a fé que pediam os apóstolos, acrescenta-nos a fé. Lucas capítulo de número 17, versículo 5. E ele conclui dizendo o seguinte: esta fé, ou dom de fé, é o mar de milagres. Glória a Deus. Aleluia. Em suma, em síntese, de uma forma genérica, não exaustiva, o dom da fé trata-se de uma confiança extraordinária, aleluia, especial, que faz com que as pessoas tenham uma crença pontual, além dos limites do imaginável, oh glória! E que mediante esta confiança realizem coisas que estão além do alcance da imaginação humana. É uma definição do que é o dom da fé. E eu já quero lhe adiantar de que o dom da fé, geralmente ele age em conjunto, ele atua em parceria, ou com o dom de curar, com os dons de curar, ou com o dom de operação de maravilhas. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Antes de falarmos sobre os exemplos bíblicos da manifestação do dom da fé,
e eu tenho aqui alguns exemplos bem interessantes, eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que não é o dom da fé. Já que fé tem um significado variado dentro das Escrituras, quero que os irmãos pensem comigo. Primeiro, o dom da fé não é a mesma coisa que fé natural. A fé natural é uma fé que é compartilhada tanto pelo ímpio como pelo crente. O que seria a fé natural? É a crença natural, ou é a crença de que algo irá acontecer. É uma fé que está baseada na habitualidade ou no raciocínio humano. Como assim, irmão Murilo? Me dê um exemplo. Quando eu me sento aqui nesta cadeira, mesmo eu sendo mais pesado que a cadeira, eu estou pesadinho, mesmo eu sendo mais pesado que a cadeira, eu me sento aqui, me sentei. Eu tenho uma certa fé que a cadeira não vai me derrubar. Ó, eu estou bem sentado aqui, ó. Estou sentado, eu tenho fé que não vou cair. A cadeira vai sustentar o meu peso. Isso aqui é uma fé natural. Quando eu estou na rua e eu vou ali pegar um táxi, eu estou esperando um ônibus ali na parada de ônibus, e eu aceno com a mão, eu tenho fé que o motorista, se ele me ver, ele vai parar a condução ali e abrir a porta para que eu possa entrar. É fé natural. E essa fé é compartilhada tanto pelo crente como pelo não crente. Em segundo lugar, o dom da fé, ele não pode ser confundido, ou ele não é a mesma coisa que a fé salvífica. A fé salvífica é aquela produzida por meio da pregação do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo está falando desta fé aqui. Quando o homem ouve o Evangelho e passa a ter convicção de seus pecados e busca o arrependimento e crê no perdão oferecido por Jesus e passa a viver conforme a verdade revelada no Evangelho, esta fé que ele está tendo é a fé para a salvação. Hernandes Dias Lopes diz algo interessante. Ele diz que a fé salvífica é como a mão de um mendigo. O rei está passando, né? E o mendigo ouviu que o rei é bondoso. O mendigo ouviu que o rei, ele assiste os necessitados. E isso foi gerando fé no coração do mendigo. Quando o rei está passando, o mendigo não diz nada, mas estende a sua mão, que está vazia, curva a cabeça em um sinal de humilhação e reconhecimento da autoridade e estende a mão vazia. E a sua mão que está vazia é segurada pela mão do rei. E Hernandes Dias Lopes, trazendo esse exemplo, diz que isso é fé para a salvação. A fé que se apropria da salvação que Cristo oferece por meio do Evangelho. Então, o dom de fé é um dom que só recebe quem já tem fé para a salvação. Mas nem todo aquele que tem fé para a salvação, que já crê em Jesus, tem o dom de fé. Você está conseguindo perceber a diferença? Olha, não vá para a escola dominical com dúvida. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nós iremos lhe responder. Estamos aqui para servir os amados irmãos. Em terceiro lugar, o que não é o dom de fé? O dom de fé também não pode ser confundido, ou não é a mesma coisa que a fé como aspecto do fruto do Espírito. Mas, irmão Murilo, tem tanto tipo de fé assim. Eu disse a vocês, fé é uma palavra pequena de um significado sem precedentes. A fé que advém do fruto do Espírito é a elevadíssima confiança em Deus desenvolvida a partir de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. É uma fé constante, paciente, irregular. Não é irregular. Independente das circunstâncias. Ela nasce como resultado de um singular relacionamento do crente com a palavra de Deus. É uma fé que vai sendo construída em nosso coração, gerada em nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso devocional, dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida com Deus. Exemplos bíblicos da manifestação do dom de fé. Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos bíblicos. Olha só, é interessante isso aqui, eu quero discutir isso aqui. Quando eu citar exemplos do Antigo Testamento, e o pastor Elinaldo Renovato cita aqui alguns, não é que no Antigo Testamento Moisés, Elias, Eliseu, entre outros, tinham o dom de fé conforme exposto no Novo Testamento. Mas as coisas passadas
são sombra das coisas futuras. Eu não vou dizer que Elias, quando ele foi enfrentar os 350 profetas de Baal, ele tinha o dom de fé. Ele agiu com aquilo, ele tomou aquela atitude corajosa baseada no dom de fé. Mas ele tinha uma fé extraordinária em Deus. E eu pego esse exemplo como ilustração da manifestação do dom de fé. Os irmãos estão entendendo? No Antigo Testamento, havia sim as expressões do ministério profético, havia as manifestações do Espírito que eram reservadas, limitadas a pessoas que tinham o ofício sacerdotal ou pessoas que desempenhavam algum papel específico, como os construtores do tabernáculo, e também aqueles que desenvolviam um ministério, como o ministério de profeta. Mas ali não era o dom. Eu vou repetir porque é dúvida. Ali não era o dom. Eu estou pegando esses exemplos de manifestação do Antigo Testamento para ilustrar a manifestação do dom revelado e concedido pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7 ao versículo de número 11. Entenderam? Ok? Alguma dúvida? Coloque aí nos comentários. Então perceba, o primeiro exemplo que eu quero dar aqui, já citei, é o exemplo de Elias. Você já pensou? Estou pegando isso aqui como uma ilustração. Aquilo ali era uma fé extraordinária. O dom de fé, conforme definimos aqui, ele acompanha alegria extraordinária, ele acompanha uma coragem incomum e também uma oração fervorosa. Então perceba, como é que um homem sozinho, sobe no Carmelo para enfrentar 350 profetas de Baal, mais o rei, e sem o apoio da população. Porque os judeus estavam divididos. Elias perguntou, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Baal é Deus, servia a ele, mas se Deus é Deus, sirvam a Deus. E o povo nada respondeu. Estavam divididos, ninguém tinha uma resposta. Então Elias sozinho foi ao cume do monte, enfrentar os profetas, enfrentar o rei e sem o apoio da população. É fé, irmãos. Isso é fé. É uma ilustração da manifestação do dom da fé. O pastor Alinaldo Renovato, ele vai dar um exemplo também de Moisés, quando Moisés estava ali de frente ao Mar Vermelho e Faraó vinha com os seus exércitos para cercar o povo de Deus. De um lado tinha montanha, do outro tinha montanha, não tinha para onde correr. E o povo ficou aperreado. E agora, Moisés, o que será de nós? O que será de nós? Tenha calma. Vejam o livramento que Deus vai dar a vocês. Os egípcios que vocês viram hoje, nunca mais tornareis a ver. É uma fé inabalável. Mas Deus falou com Moisés. Mas mesmo assim, irmão, mesmo Deus tendo falado com Moisés, veja a confiança que Moisés não teve. Irmão, mas é porque Deus falou. Quantas vezes Deus já falou contigo e tu teve medo? Quantas vezes Deus já não te disse uma coisa e tu não fez? É que exemplo, irmão. Quantas vezes Deus já falou contigo assim, te deu certeza do teu chamado, certeza do teu ministério, certeza da tua vocação, certeza de onde ia te levar, aí tu fica olhando para um, fica olhando para outro, olhando para um e desanima. Deus não falou? Você está conseguindo entender? E eu estou falando aqui de uma situação simples, né? Deus disse, olha, irmão, vou lhe usar assim, 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 assim. Mas tem alguém que está ali travando, tem alguém que não quer, tem alguém que está tentando te colocar para o escanteio, aí tu desanima por causa de alguém. Agora, olha para Moisés. Exército, murmuração do povo e as circunstâncias. Montanha, montanha e mar. E agora? Deus falou, mas e agora? Tenham calma, se acalme. Ei, eu já estou em paz. O dom de fé é aquele dom que também traz paz ao coração e faz com que essa paz chegue no coração de outras pessoas. Se acalmem, quietos, vejam o livramento que Deus vai dar. Glória a Deus. Olhando para o Novo Testamento, nós temos aqui, e também aqui é um ponto de divergência. Jesus, quando operou sinais e maravilhas, ele fez isso. Era uma manifestação dos dons espirituais ou uma manifestação dos atributos divinos? Eu creio que os atributos divinos, eles se manifestaram no ministério de Jesus quando ele perdoou pecados, quando ele recebeu a adoração, entre outros momentos. Mas Jesus ele venceu como homem e os milagres começaram a acontecer.
Os milagres começaram a surgir no ministério de Jesus depois que ele foi batizado e o Espírito Santo revestiu. O Espírito Santo desceu sobre ele. E isso até é motivo de dúvida de muita gente, mas eu me posiciono assim. Eu acredito que no ministério de Jesus houve sim a manifestação dos dons espirituais. Eu creio dessa forma. Eu conversei com o evangelista Caramuru, que vocês talvez conheçam muito bem. Ele é pioneiro em subsídios, em pré-aulas da lição de Escola Bíblica Dominical. E também conversei com o pastor José Serafim, e ambos compartilham do mesmo pensamento que eu. Então, olhando para a vida de Jesus, eu tenho um exemplo aqui da manifestação do dom de fé. Veja, irmãos, ficou dúvida? Coloque aí nos comentários. Irmão Murilo, não entendi, eu vou lhe explicar novamente. Ô, irmão Murilo, eu não creio que seja assim, eu vou respeitar a sua posição. Mateus capítulo 8, versículo 25 ao 26, a Bíblia diz que Jesus ele dormia enquanto a tempestade estava quase a levar o barco a pique. Os discípulos estavam desesperados, mas o mestre estava ali tranquilamente dormindo em meio à tempestade. E olha, irmãos, dormir em um barco daquela época, ainda mais quando os homens estavam em desespero e as ondas estavam jogando o barco de um lado para o outro, ainda com a zoada do vento, a zoada da tempestade. Meu Deus, aquilo ali era uma paz, era uma tranquilidade, era algo sobrenatural. Ele se levanta e alguém vai dizer que ali foi atributo divino, quando ele repreende o vento e o mar. E eu já creio que ali foi o dom de operação de maravilhas. Que coisa extraordinária, ele disse aos elementos, repreendeu eles como se fossem crianças. Mar, se aquiete, vento, se aquiete. E houve grande bonança. E os homens disseram, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Necessidade do dom da fé para a igreja atual. Como supracitado, as manifestações desse dom acompanham oração fervorosa. Desculpem-me ser repetitivo, mas a repetição ela ajuda no aprendizado. O dom de fé é acompanhado por oração fervorosa, alegria extraordinária e coragem incomum. E todos esses pontos aqui são cruciais no ministério do evangelista, daquele que prega a palavra de Deus, como também nas atividades da igreja em geral. A igreja precisa de fé para avançar na evangelização. A igreja precisa de fé para levar a palavra de Deus. A igreja precisa de fé para atuar, para exercer o seu propósito de ser igreja. E esses dons também são extremamente necessários, sobretudo no campo missionário. São o dom, ou melhor dizendo, o dom de fé. Partindo para o segundo ponto da nossa lição, temos os dons de curar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E perceba que está no plural, os dons de curar. E por que no plural? Atenção a esse texto aqui que coloquei em nosso subsídio. Muito se discute sobre isto. Entendem alguns que esta pluralidade indica que há pessoas que são chamadas para a cura de enfermidades específicas, para um determinado tipo de doença. Dons de curar. Eu compartilho desse pensamento. Na cidade de Araripina, próximo aqui de Oricuri, uma vez recebemos a visita do pastor Abraão de Almeida. É um pastor muito conhecido. Acredito que hoje ele esteja exercendo o seu pastoreio nos Estados Unidos. Não sei, mas acredito que ele esteja lá. E ele trouxe o testemunho, falando sobre os dons de curar, de um irmão que tinha o dom de cura específico na área para orar por pessoas que tinham problema nos ossos. E ele orava por pessoas que tinham osteoporose, e ele citou um monte de doença lá nos ossos, e osteopatia, e tantas outras coisas, e essas pessoas eram curadas. Esse irmão era usado especificamente para atender irmãos que estavam com essa enfermidade. E ele deu até um exemplo de um culto que participou, salvo engano, já faz muito tempo que eu ouvi esse testemunho, e ele disse que havia um irmão ali dentro da congregação que houvera sofrido um acidente de carro, e no acidente ele bateu muito forte com a boca e ele perdeu todos os dentes. E o dente ele é uma espécie de osso, ele é formado de cálcio, né?
E ele perdeu todos os dentes. E no momento que esse irmão ministrou, ele orou por pessoas que tinham doenças nos ossos. E o pastor Abraão de Almeida contou, eu nunca esqueci, que este irmão que não tinha nenhum dente, teve todos os seus dentes restaurados. Irmão, isso aqui é coisa de crente. É coisa para quem tem fé. É coisa extraordinária. É coisa extraordinária. Então perceba, é por isso que está no plural. Outro ponto de vista. Outros entendem que esta pluralidade também não está errado, significa as diferentes formas de se obter a cura. Por palavra, quando alguém diz receba a cura aí em nome de Jesus, por palavra, por imposição de mãos ou por outro método específico. Como assim outro método específico? É dito, por exemplo, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Atos capítulo 5, versículo de número 15. Se for como o texto sagrado nos deixa claro, que, ou seja, por exemplo, seja como for, o texto sagrado nos deixa claro que não há um único dom de curar, mas que são mais de um. Deu para entender? O pastor Antônio Gilberto, ele complementa esse pensamento, e finalizando essa parte de conceito, ele diz que este dom é multiforme na sua constituição e na sua operação, na sua constituição e operação. É uma sublime mensagem, glória a Deus, para os enfermos, não importando a sua doença. Deus é maior do que a enfermidade. Tu estás me ouvindo aqui neste momento que você está assistindo essa pré-aula, Deus é maior do que a enfermidade. Não, irmão Murilo, mas é câncer. Deus é maior do que o câncer. Está aqui um milagre de Deus. Eu tinha leucemia. Para quem não sabe, câncer é no sangue. Os glóbulos vermelhos ali, a constituição do sangue ali. Eu tinha leucemia há vários anos atrás e Deus me curou sem a intervenção médica. Irmão, isso é coisa de Deus. É coisa de crente. Glória a Deus, Ele não muda, irmãos. Deus ainda continua curando. E quantos relatos há no meio do povo de Deus em que o nosso Senhor utiliza-se de pessoas para orar e orando, o enfermo ele é sarado. Não é cura de dor de cabeça que se resolve com dipirona, não. É cura de enfermidade que a medicina desengana. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Isso pode aumentar a sua fé, aleluia. Glória a Deus, está aqui um milagre de Deus. Eu vim de uma família pobre. O que a gente tinha de valor lá em casa, quando meu pai era vivo e eu era criança, que foi o período da enfermidade, era uma bicicleta cargueira. A gente morava numa casa emprestada, irmão. Meu pai, e digo isso com muito orgulho, era um homem de Deus, um trabalhador, era camelô. Era camelô, botava uma feirinha, uma banquinha de feira de roupinha simples ali na feira pública. Era camelô. Minha mãe também, origens humildes. A gente não tinha condição de pagar tratamento. Aqui no caso, no nosso contexto, eu tinha que ir para Recife. Como é que ia pagar passagem? Como é que ia se manter lá? Mas a gente tinha um Deus nos céus. Oh, glória a Deus! Que ainda supre necessidade daqueles que creem. Um Deus que ainda sara, que ainda cura. O Senhor é o Deus que sara. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pastor Antônio Gilberto prossegue. São dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito, para os crentes. E pasmem, para os descrentes. É isso mesmo. Glória a Deus. Ô, irmão, mas dá vontade aqui. Eita, Jesus, segura, aleluia, glória a Deus. O que não é o dom ou os dons de curar? O que não é? Atenção, muita atenção a isso aqui. Os dons de cura divina não pode ser confundido com uma intervenção médica ou de algum medicamento. Está ali o irmão padecendo uma enfermidade, né? Jesus curou até febre. Jesus curou febre. Paulo ele vai orar por uma pessoa que estava com disenteria. Aí a pessoa é curada ali instantaneamente. A cura aconteceu instantaneamente. Então, os dons de curar não são intervenção de medicamento, intervenção médica.
ele acontece instantaneamente. Não é o irmão chegar lá, como eu já vi muitos acontecer. Olha, irmão, vamos orar aqui agora em nome de Jesus. E ora. E depois de orar, o irmão estava ali com forte enxaqueca e aquela coisa. Depois de orar, o irmão diz assim, olha, toma um Advil, ou então toma um Tandem, toma um Dorflex. Aí a pessoa toma um Dorflex, toma um Advil. Depois de 2 horas a pessoa está curada. Aí, olha, tá vendo? Foi uma intervenção sobrenatural. Não, isso não foi uma intervenção sobrenatural. Foi a atuação do medicamento. Você está conseguindo entender o que eu quero falar aqui? Deus cura o simples e Deus também cura aquilo que a medicina desengana. Mas não confunda a manifestação dos dons de curar com uma intervenção médica ou com a intervenção de um medicamento. Como, por exemplo, quando alguém faz uma cirurgia delicada para ser curado. Está ali passando por uma necessidade, por uma enfermidade, ele faz uma cirurgia, Deus usa os médicos e pela misericórdia ele livra. Mas ali não foi a manifestação do dom. Não significa dizer que Deus não atuou, que Deus não lhe abençoou, que Deus não usou, que Deus não interviu ali, usando-se dos médicos. Não significa dizer que Deus não agiu. Mas o que eu quero dizer é que não foi o dom, não foi a manifestação dos dons de curar. Em segundo lugar, e aqui é uma asseveração, é uma observação, devemos ser muito prudentes e não confundir os dons de curar com confissões positivas. Confissões positivas no intuito de levar a pessoa a cometer uma bobagem. Por exemplo, está a pessoa doente e diz assim, não, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus, eu determino, eu declaro, eu decreto, eu estou dizendo, eu estou curado agora e estou curado porque estou curado. Aí não busca um tratamento médico, não procura se tratar. Se Deus quiser lhe curar, Ele vai lhe curar. Mas isso não lhe exime, isso não lhe tira a responsabilidade de você procurar a medicina, de você procurar um tratamento. Os irmãos estão entendendo? Explique isso na classe. Principalmente os irmãos que estão dando aula na classe das senhoras, dos senhores. Explique isso, porque às vezes o irmão vai dizer, meu médico é Jesus. Amém, irmão? Seu médico é Jesus. Mas a gente tem que ser prudente, tem que agir com prudência. Tem que agir com prudência. Por exemplo, a pessoa está com diabetes. Eu creio que Deus cura diabetes. E isso já aconteceu. Já ouvi testemunhos de pessoas que foram curados de diabetes, de gastrite. Mas assim, a pessoa tem diabetes. Aí ela diz o seguinte, eu estou curada agora em nome de Jesus. E come doce. Vai comer doce, vai comer todo tipo de alimento que o diabético não pode comer e de repente a diabetes estoura. E aí, Deus não me curou, Deus não fez nada. Não, foi imprudência sua. Então, cuidado com essas confissões positivas. Eu vou falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com relação aos dons de curar, nós devemos ter cuidado com as falsificações, com as imitações. Tem gente que aparece aí na televisão, né? Curou! E às vezes ali são atores. Atores são pessoas pagas para se levantarem ali. Estavam paralíticas e elas se levantam ali. Rapaz, cuidado com isso. Eu já soube de exemplos aqui de megas cruzadas que foram realizadas em certas cidades que o paralítico estava ali e era pago. Foi pago pelo pregador para se levantar no momento da oração. Devemos ter cuidado, muito cuidado com falsificações. E também cuidado com esses curandeiros, que aparecem pedindo dinheiro. Receba a cura, mas deposite aí não sei o quê. Bote aqui 100 pessoas com envelope de R$1.000. Cuidado com isso aí, irmãos. Muito cuidado com esses curandeiros aí que aparecem oferecendo cura, vendendo milagre. Muito cuidado com isso aí, porque, me permitam, isso é falta de caráter. É charlatanismo, isso é falcatrua, é de gente que aparece fazendo isso, é mercado da fé, é gente sem temor de Deus. O pastor Aziel Gomes chega a dizer uma expressão, me permitam, uma expressão nordestina, são pessoas sem vergonhas. A gente precisa ter cuidado com isso aí, cuidado. Exemplos bíblicos da manifestação dos dons de curar. Esses dons, eles foram presentes, foram abundantes no ministério de Jesus. Eles foram presentes no ministério de Pedro, Atos capítulo 3, versículo
6 e o versículo de número 7, o paralítico, o coxo, que estava na Porta Formosa, foi curada ali naquela ocasião, quando Pedro e João subiam ao templo para orar. Atos capítulo 5, versículo 15, já mencionamos aqui, a sombra de Pedro curava os enfermos. Esse dom, ou esses dons também foram abundantes na vida de Filipe, o diácono, que mais tarde tornou-se evangelista lá em Samaria. Atos capítulo 8, versículo de número 7. Esses dons também eram abundantes no ministério de Paulo. Atos capítulo 28, versículo 8 ao versículo de número 9, a Bíblia diz assim, olha que interessante. Aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria. Olha só, coisas simples. Febre e disenteria. Estava ali enfermo, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Meu Deus! E o que foi que aconteceu depois? Versículo 9. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, plural, e sararam. Era abundante no ministério de Paulo. E aqui surge aquela pergunta que eu quero fazer aos irmãos. Qual a necessidade dos dons de curar para a igreja atual? Esses dons de curar, lembro e relembro aos irmãos, que eles são extremamente úteis para a confirmação e eles corroboram com a pregação da palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 16 e o versículo 18, a Bíblia diz o seguinte, versículo 18, finalzinho, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso diz respeito àqueles que saem a levar a palavra de Deus. O versículo 20 é bem enfático ao dizer, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Que assim seja. Então este dom, ou os dons de curar, eles são, eles são necessários para a igreja atual porque eles corroboram com a pregação da palavra de Deus. E digo, a autêntica manifestação dos dons de curar. Se ficar alguma dúvida, alguma ponta solta, novamente coloque aí a sua dúvida nos comentários e eu espero estar atendendo às expectativas dos irmãos. Em terceiro lugar, nós temos o dom de operação de maravilhas. E esse dom, ele está aqui bem colocado no tópico de número 3. E o pastor Elinaldo Renovato, ele vai falar sobre o dom de operação de maravilhas, trazendo aqui uma definição, exemplos bíblicos e distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Prestem atenção, vou trazer aqui um conceito, e ao passo que trago o conceito do que é o dom de operação de maravilhas, há uma diferença entre o dom ou os dons de curar, os dons de cura. O milagre ou maravilha é um acontecimento cuja explicação foge da razão humana. É uma intervenção divina direto no curso das coisas que contraria as próprias leis natural. Sempre que o dom de operação de maravilhas se manifesta, os resultados são imediatos e visíveis, conforme Atos capítulo 2, versículo 43, 8, 5 ao 8 e o versículo 13 e 19, capítulo de número 11. Novamente eu evoco aqui um texto de João Crisóstomo, quando ele diz o seguinte: o poder das operações de maravilhas e a graça de curar os enfermos não são a mesma coisa. Há uma diferença. E veja qual é a diferença. Aquele que tem o poder ou o dom de curar os enfermos não faz outra coisa senão cuidar dos doentes. Mas, e aqui está a diferença, quanto àquele que opera milagres tem também o poder de castigar. Pois o poder não consiste apenas em curar, em intervir no curso natural das coisas, mas em punir. É assim que Paulo impôs cegueira. Olha que coisa interessante. E Pedro puniu com a morte. E fecha aspas aqui, ponto final. Quando o Crisóstomo ele fala que Pedro puniu com a morte, ele está evocando aqui a passagem de Atos capítulo 5. E ali, concordem comigo, houve em conjunto a manifestação do dom de palavra de conhecimento
de discernimento de espíritos e de operação de maravilhas. Que coisa interessante, né? Olha só, ali está falando ali do episódio em que Pedro ele tem um diálogo com Ananias e Safira. Ananias vendeu suas herdades e reteu parte da venda para si. Mas quando ele foi entregar a Pedro, ele disse que estava dando tudo. Ele chegou para Pedro e disse assim, olha Pedro, aqui é o preço da venda das terras que vendi, está tudo aqui nas tuas mãos. Manifestação do dom de palavra de conhecimento. Por que tu reteve parte da venda para você? Pegou aí? Dom de discernir os espíritos. Por que permitiste que Satanás encheste o teu coração? Para que tu mentiste para o Espírito Santo. Discernimento de espírito, a origem. Satanás encheu o teu coração. Aí depois Pedro dá uma palavra para Ananias e ele cai morto. Aí chega Safira. Chega lá. Ô, Safira, e aí? Olha, meu marido deixou o dinheiro aí, parafraseando o texto. Meu marido deixou. Ele deu tudo? Deu. Ele deu tudo. Ele não reteve nada. Tudo tá aí, tudo certinho. O dom de operação de maravilhas. Pedro não amaldiçoou. Pedro não lançou uma praga. Pedro só disse assim, o dom de operação de maravilhas agindo na questão de punir, de castigar. Tá vendo aqueles homens ali? Acabaram de enterrar o teu marido. E agora vão te enterrar também. A mulher, caiu morta. Uma ilustração, não é o dom, uma ilustração do Antigo Testamento. Eliseu estava passando, aí juntou um monte de menino e começou a apelidar Eliseu, o profeta. Vem careca, vem careca, vem careca. Eliseu orou, saiu uma ursa do mato e pegou o menino. E aí? Vai chamar o profeta de velho careca? David Lin acrescenta, o dom de operação de maravilhas está relacionado à proteção, à provisão, à alteração de circunstâncias ou a juízo. Captou? Pegou a diferença entre operação de maravilhas e dons de curar? O que não é o dom de operação de maravilhas. E aqui eu vou dar exemplos, advertências. Tenham muito cuidado com certo tipo de pessoas que aparecem na igreja contando histórias absurdas. Irmão Murilo, o senhor é descrente. Eu não sou descrente, estou falando dos dons, homem. Mas a Bíblia manda a gente julgar os espíritos. Chegou uma vez aqui uma pessoa pregando na igreja, dizendo, eu não sei de onde ele era itinerante, eu sei lá de onde esse camarada era, mas ele disse que derrubou um boi com lenço. Eu sei lá se isso aconteceu, o cara todo bagunçado, que atravessou um rio nas costas de um jacaré, que voou 2 metros de altura na África. Estava lá e o capeta, o demônio se manifestou lá e o cara subiu, flutuou 1 metro, aí para mostrar que era mais poderoso, subiu 2. Ei, mas que conversa, homem. Oxê, o dom de operação de maravilhas, ele tem finalidade. Ele não pode contrariar o propósito que está aqui na Bíblia, né? Que está na Bíblia. O propósito de glorificar a Deus, de edificar a igreja, de promover o evangelho. O que é que vai promover o evangelho? O cara atravessar um rio abraçado com um jacaré. O jacaré levando ele. Tá ali, se colocar de frente de um boi e derrubar o boi com lenço. Eu sei que coisas extraordinárias podem acontecer, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é tanta conversa, que a gente duvida. E ainda mais quando olhamos para o caráter da pessoa e o ministério duvidoso que ela exerce. Então tenha muito cuidado com isso aqui. O dom de operação de maravilhas, ainda aqui do que não é o dom de operação de maravilhas, ele precisa ter, você precisa ter muito cuidado, porque às vezes a maravilha que acontece é de origem maligna. Então você precisa ter muito cuidado com isso aqui. Olha o que diz, lembrei aqui agora, Mateus capítulo 24, versículo 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 13, que
o diabo, ou a operação maligna, né, a besta, o falso profeta, e aí por aí vai, farão sinais, farão até descer fogo do céu na presença das pessoas, no intuito de enganar, de prender na mentira, de trazer as pessoas para a idolatria. Então, cuidado com certas maravilhas que às vezes possam acontecer, porque elas podem ter origem maligna. O dom de operação de maravilhas tem essa finalidade, promover o evangelho. O que aconteceu? Promove o evangelho? Promove. Ok. Edifica a igreja? Edifica. Ok. Glorifica a Deus? Glorifica. Ok. É bênção. Exemplos bíblicos da manifestação do dom de operação de maravilhas. Primeiro, Jesus acalmou os elementos. Já mencionei aqui a vocês, Mateus capítulo 8, versículo 26. Segundo, esse não mencionei, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Multiplicação. Mexeu com as leis naturais. Tinha ali poucos pães e poucos peixes. E uma multidão de pessoas se alimentou. Jesus ele transforma água e vinho. João capítulo 2, versículo do 1 ao 5, ou melhor dizendo, versículo do 1 ao 11. Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscitar uma pessoa que morreu não é dom de curar, porque a pessoa já morreu. É operação de maravilha. Captou aí? Operação de maravilha. Lázaro foi ressuscitado, diga-se de passagem, depois de vários dias morto. João capítulo 11, versículo do 1 ao 46. E olhando para o Novo Testamento, para a vida dos apóstolos, temos aqui o exemplo de Pedro. Poderia estar mais aqui, mas Pedro ressuscitou Dorcas pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 36 ao versículo de número 42. Esse dom, concluindo o nosso pensamento, ele é extremamente necessário para a igreja atual, porque ele promove temor no meio da igreja. Ele promove também, de certa forma, o evangelho. E ele aponta para a glória de Deus. Olha, vou dizer mais uma vez aqui a definição de David Lean, para você fixar isso na sua mente. O dom de operação de maravilhas está relacionado à proteção. Veja, quando Jesus acalma os elementos. Ele está relacionado também à provisão, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Ele está relacionado à alteração das circunstâncias, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, ou quando transforma a água em vinho. E ele também está relacionado a juízo, quando Pedro vai lá e libera uma palavra, e depois desta palavra, Ananias e Safira caem mortos. E também quando Paulo impõe cegueira a algumas pessoas. Então, esses são os dons que nós estudamos hoje, os dons de poder. Eu espero ter contribuído com o seu conhecimento, espero que tenha acrescentado por meio desta pré-aula algo aí para que você chegue na sua classe mais preparado. E quero lhe pedir aqui de coração, se você chegou até esse ponto da aula, compartilhe esse vídeo com mais alguém no grupo da sua igreja, compartilhe com um amigo, com outro professor, compartilhe em redes de escola dominical como a EBD+, compartilhe esse vídeo. Os irmãos compartilharam o vídeo de número 2 e houve aqui, o YouTube começou a divulgar o vídeo para mais pessoas. Olha, irmãos, como o seu envolvimento ele é importante. Quando o irmão comenta, quando o irmão compartilha, quando o irmão deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo do vídeo é relevante e passa a divulgar o vídeo a mais pessoas. Quando você fizer isso, você também vai estar evangelizando, vai estar ajudando essa palavra a chegar a mais alguém. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula. Que o irmão tenha uma ótima semana e uma ótima aula de escola bíblica dominical. Amém.